Boa tarde, oi! Tudo bom? Estamos nós aqui ao vivo, né? tvfama.live, estamos na rádio WebY, Fama Minha Rádio FM, né? Estamos no portal Fama, portal famamg.tour.br e no Face, né? Aqui com vocês, aqui pelo Face. Muito bem, vamos ao nosso tema de hoje então. Continuando o que está escrito lá no meu site, no site Professor Silvano com cy.blogspot.com. Tem o texto. Então nós vamos letrar o texto, né? Nós vamos dar o entendimento ao texto, no meu ponto de vista, aonde eu escrevi. E quem leu tirou as suas conclusões, e quem vai ouvir também vai tirando as conclusões. Porque é um texto aberto, nós estamos falando de ciência, nós não estamos impondo, não tem nada disso, nós estamos colocando a economia de fama, né, no foco, na reta, numa mira para todos, né? Então é onde a Faefama existe e está neste programa da Faefama, então, né? Que nós vamos dar continuidade à medida que os textos vão saindo, nós vamos fazendo a interpretação do texto, né? Nós vamos saber ler um texto científico, jornalístico até, todos os sentidos, porque ele é científico, né? E é o que a gente está pensando também economicamente, fama, através de uma ciência, de um conhecimento de vários pontos de vista. Pontos sociais, pontos culturais, pontos turísticos, pontos antropológicos, pontos sociológicos, pontos filosóficos, pontos... Enfim, tudo isso faz para que direcionemos, né, a cidade através da economia, onde ela, então, não funcionou até agora, né? Como deve ser funcional, e principalmente dentro de uma república, né? Onde todos têm o direito dos impostos que põem lá no poder público e receber de volta. É essa a nossa intenção científica, que é uma lógica, é constitucional, você paga o imposto, vai para os poderes e os poderes repassam ao povo. Ponto. Então nós não estamos fazendo nada de extraordinário aqui. Não estamos descobrindo a América, né? E muito menos a Constituição, que ela é de 1988. Então já deu bastante tempo para todo mundo tomar consciência disso, de que somos livres e podemos falar republicanamente, né, como funciona uma economia, né, liberal, aberta a todos, né? E é o que não tem fama. Não tem fama, né? Então nós já vimos na introdução que aqui o dinheiro do rural vai para Paraguaçu-Alfenas. O dinheiro urbano vai para Alfenas. E aqui fica o comércio, aqui um comércio de pronto-socorro. Faltou uma coisa, corre lá, faltou outra coisa, corre lá. Não é possível isso de dar certo algum dia. Já fazem 70 anos e não deu certo, então não adianta. Emperrou. É a economia que emperrou, né? Muito bem. Então vejo. Deixa eu dar eu não estou adivinhando as coisas, não. Deixa eu dar um adendo aqui para vocês, fazer uma observação aqui, que é assim, muitas pesquisas, são 28 anos que eu estou em Fama. E eu gosto, eu faço a pesquisa, e eu gosto, e etc. Então, através de muita pesquisa, você vai chegando, ainda mais numa localidade de 2.500 habitantes até ontem, hoje pode ser uns 3.000 habitantes, fica fácil da gente contextualizar em todos esses setores, né? Sociais, econômicos, democráticos, cultural. E eu gosto muito da cultura. Culturalmente, ela me traz todos os setores, inclusive da economia. Então, pensar cultura, estar diante da cultura e manifestá-la e dá-la, né, em troca, ela abrange toda
a situação. Então, se você compreende uma cultura do lugar, a cultura de um ser que seria mais antropológico nesse caso, não tão social, etc., você tem direções a tomar, sim, e dar continuidade. E é onde eu falo, todos, o rico, o pobre, o médio, o produtor, o rural, o urbano, o empregado, o secretário, todos precisam de uma economia para equilibrar o lar. E quem retira isso dos outros, lógico, que é facínoras, né? São os nazistas, os facínoras, os tirânicos, né? A tirania. E tirânico vem de um imperador, que era tão ruim, que veio a tirania, né? Que era o tirano, imperador tirano. Muito bem, em Roma. Então, através dessas conscientizações que se tem, cada um tem a sua, né? E abrange e alcança, e tem que respeitar isso, né? A gente vê que essa evasão, saída de dinheiro de uma cidade, onde a cidade precisa manter o dinheiro, né? Tem pontos em comuns que nós podemos, então, resolver. Então, se tudo sai daqui, que aí virou uma mãezona aqui, né? Tudo vai embora daqui. Federal, estadual manda dinheiro e o resto vai embora. E não se capta dinheiro na cidade. É onde fama erra, né? Mas erra. Não capta dinheiro. Fica dependendo do que vem de lá. Não sei se é comodismo, não sei se é corrupção, se é má vontade, não sei, é assim mesmo que funciona, assim mesmo que vão fazendo. Eu não sei como é que é. Eu acho uma grande falta de ciência, né, do que é a política, do que a política tem de direitos e deveres. Política. Não estou falando de político. Político nós sabemos muito bem. Estou falando da política que a gente tem que adotar, né? E ela é cultural. Então, tá vendo? A cultura, Brandon, e é onde eu prestei mais atenção, né? Na questão cultural. E vendo que Fama é uma península, uma ilha. Fama ilhou-se. O território é mínimo, o território urbano. E a extensão do rural e a produção do rural, do qual eu visitei junto com o Sebrae muitas e muitas e muitas propriedades rurais, vendo o que produz, vendo o que faz, vendo o que tem, vendo o que coisa. Foi 4 anos que eu trabalhei muito ali com o rural, querendo saber deles e aquela coisa toda. Então, você vê essa situação e o dinheiro indo embora, e nada que Fama. Nada que Fama. Aí realmente você vê que existe uma necessidade em Fama básica, uma necessidade estrutural, né? Um pouco filosófica, porque pontes, né? Ser ponte é espetacular. Na filosofia, o que é a ponte? A ponte do conhecimento, a ponte das virtudes, a ponte, né? Porque quem faz a ponte? Ponte. Liga, abraça. Não é? Então falta este abraço do rural com o urbano e o urbano com o rural. E principalmente um abraço econômico. Não é de interesse. Não é de interesse, não é de corrupção, não é de prostituição, não é nada disso. É um abraço econômico para todos. É preciso ter essa visão mais didática mesmo, mais de conhecimento. Né? Vocês têm que pensar em... Eu preciso conhecer mais e pensar menos no que pode. A ponte, ela vai abraçar o rural e o urbano economicamente. E como essa coisa tá, parará, eu gostei de andar pela represa, lá tem um patamar
uma coisa de cimento, com parafusos enormes, coisa e tal, e do lado de lá também tem. Então, quer dizer, era uma ponte que já era, né, uma lógica. Por quê? Quando o rio Sapucaí e Rio Machado, tinha a ponte do Rio Machado. Estreita, pequena, o rio não era tão grande assim, tão largo assim, o Sapucaí era maior. E logo à frente a ponte do trem. Então já era uma necessidade, essa ponte já era funcional, se não me engano era de madeira, feita mesmo, né, rusticamente, feita, né, mas extremamente necessária. E tinha balsa, né, uma balsa no puxada à mão, acho que era até do seu Bonelli, né, ele que tá ali, levava, trazia mantimentos, animais, né, fazia a trajetória rural-urbano. E Fama com pequenas indústrias, com ferrovias e com coisa e tal, quer dizer. A Fama já experimentou, tanto é que ela conquista ser cidade. Por isso que Fama conquista ser cidade, porque esse município já estava, e era de todo mundo. Era um município que Machado falava cardês, Alfenas falava cardês, Paraguaçu falava cardês, todo mundo falava que era de Fama. Aí, de repente, com essa integração econômica, principalmente, de Fama e turística, porque essas cidades vinham para fazer turismo já no Rio, né? Tchananá, uma aula bem dada, Tchananá. A gente nunca esquece, Tchananá. Então, essa foi uma das minhas fontes do qual eu fui pesquisar sobre esses detalhes, né? Inclusive tem, na TV Fama, tem os depoimentos da Tia Naná falando sobre essas histórias, né, do princípio de Fama. Então essa ponte já era algo significativa economicamente. E culturalmente, porque aí tinha as festas, grandes coisas. E a coisa ali funcionava muito bem, trocas e etc. Veio Furnas e foram brigar por uma ponte do Coqueiros até o Campos Gerais. Ficaram brigando lá e deixaram a coisa ali rolando, né? E era uma obrigação de Furnas. Tanto é que está lá os dois patamares para fixar essa ponte. Então era uma obrigação de Furnas. Mas virou uma briga da outra ponte, que ia ser um pouco maior, Paraná, e nossa, a história é enorme, vocês devem conhecer, quem não conhece pergunta para os papais e para os vovós, que eles conhecem essa história. Aí a ponte Alfenas veio, pegou a ponte e fez a ponte das Amoras, 3 vezes maior do que era para fazer aqui. Muito bem. E aí, nisso, a ponte do Rio Machado e Furnas, nem aí. Nem aí. Cheguei aí em Brasília a falar sobre isso, né? Temos eu pedi para a Embasp fazer o projeto. E ponte é um setor da engenharia, então são especialistas que fazem ponte, nem todo engenheiro faz ponte, né? Nem todo engenheiro que faz casa faz estrada, então, né, dentro da engenharia também tem esses setores. Mas a Embasp conseguiu e veio o projeto, a coisa é legal. Mas antes disso, né, vendo essa necessidade da ponte, coisa e tal, tem um senhor, nos anos 70, e se não me engano é de 73 o projeto dele. Ele não faz uma ponte. O seu João Tenente, ele não fala, ele projeta e manda e pede para um arquiteto fazer, um engenheiro fazer, ele faz um aterro, que é genial, mas é 3 vezes mais caro que uma ponte. Então é algo a se pensar também, lanço aí para toda a população. É algo a se pensar. Então, a coisa vai, né, vai desenvolvendo, a coisa vai desenvolvendo. Aí, ele então tem esse projeto, de 1973, mas de um aterro, o que é espetacular. Por quê? Fazendo o aterro e dando a vazão só do Rio Machado, né, num bueiro dando a vazão ali,
nunca mais a água até os Rochas e até lá em Alfenas, né? Que vai até lá na boca do Rio Machado, né? E é ainda, lá também lá perto do Rio Machado mesmo, lá em cima, é também Fama, é a divisa de Fama com Machado, né? Muito bem. Então seria excelente esse aterro, porque daria essa vazão toda. Mas vamos a uma ponte que primeiro que é mais barata, porque a necessidade econômica é maior. Nós podemos fazer. Mais tarde faz o aterro. Os piscicultores vão dar pulo de alegria de nunca mais descer água lá. O pessoal, né, em volta de turismos, né? Tem a turma de turismo que está ali, tem a turma economicamente regando seus pastos, suas propriedades. Então o aterro é espetacular ali, mas ele é 3 vezes mais caro que a ponte. Então, se estamos em extrema necessidade, todo pai de família precisa, né, de dinheiro, de sustentar a sua família, né, de se libertar economicamente dentro das suas casas, ótimo, excelente. Façamos a ponte e fica em aberto um aterro para... E não vai atrapalhar a Furnas, que o Rio Machado inteirinho vai vazar ali, né, o tempo todo. Então, a ponte, gente, a ponte do Xangri-Lá, ela tem um pouco de história, ela tem já pensadores, pessoas que já imaginaram que aquilo ali está fazendo falta, né? Precisa abraçar o rural com o urbano e economicamente comecem a pensar o que acontece se começar realmente interligar ali. Primeiro, eu vou dar alguns pontos e vocês vão aumentando os pontos aí, vão pensando. Primeiro, a cidade não vira mais uma ilha. A cidade pode... E que lugar lindo para fazer uma cidade, né? Diga-se de passagem. Que é inteirinho, até lá na frente tem represas. Tem um terreno mais plano, não é tão montanhoso igual de Fama. Então, isso não tem problema nenhum. A cidade não é mais uma ilha, né? Aí depois nós vamos falar da questão populacional da cidade. No outro vídeo eu vou falar só sobre a questão populacional, o ideal de uma população para viver com segurança, com poderes, com dinheiro no bolso, todo mundo, coisa e tal. Depois nós vamos falar sobre isso, e tem, né? A ciência acoberta tudo isso, e tem, né, experiências fabulosas com isso. Principalmente lá no Centro-Oeste, né, que foi colonizados recentemente, as cidades estão funcionando muito bem com determinados números de habitantes. Né, que não tem nenhuma mega cidade lá. E também a gente vê o Córrego do Ouro, um bairro que funciona economicamente espetacularmente. Muito bem. Então essa ponte ela vai dar essa primeira coisa. Fama não é mais uma ilha. Puf. Já é uma saída de cidade. Rural e E aí, Marcelo? Valeu, Marcelão! Né? Começa a dar essa vazão rural cidade. Produtos. Né? E quem vai? Gente, já pensou o pessoal da bicicleta? Que já vem pelos Vianas e vai continuar, e vai ter portas e portas de fazenda para entrar e degustar todas as delícias da fazenda. Isso aumenta o fluxo do turista, né? Os andantes. Fora aí para Paraguaçu, parece que dá 8 quilômetros só, se for por ali. Já pensou o que acontece no bairro? Né? As pessoas vão passar em frente, o comércio vai ativar num bairro. No caso, o São Pedro lá em cima, o vento, principalmente. Eles não gostam mais de falar vento, né? O São Pedro original, né? Originário, vamos botar assim, né? Comecem a dar vazão para vocês verem o rural
começa a funcionar, né? Porque hoje nós temos um produtor rural de fama na feira de fama. O resto é de Alfenas, dos Vianas. Vianas é nossos queridos aqui, não tem, né? O que somos, né? Todos unidos aqui. Sabe, então, cadê o ICMS da prefeitura? Ora! O ICMS do café, da soja, do milho, essas são as grandes produções, do feijão, são as grandes produções do nosso território famense. E as pequenas, né, as familiares, as produções familiares, são todas vendáveis. E isso precisa gerar para cá. E quando isso vier para cá, diminui os preços. Diminui os preços. E a economia então começa a pulsar. Isso a grosso modo, gente. Mas abrangendo todos, né, os fatores que vocês podem. Só quero aqui dar luz no quântico de vocês para vocês começarem a ver se não é o ponto principal para a evolução famense. Principalmente econômica. Né? Olha isso. A ponte do Xangri-Lá. Educação. Uma criança sai às 5 horas da manhã, quer dizer, ela tem que acordar no mínimo 4h30 da manhã nos coqueiros para poder chegar às 7 aqui na escola. E vir pegando seus amiguinhos, né? Porteira, porteira. Essa criança que levantou às 4h30, na hora que ela chegar aqui às 7 horas, professores, né? Exigir o quê de uma criança dessa? Soninho. Soninho. Botar a mão na carteira e... Hein, professor? Lógico. Então, fazíamos como era na nossa infância, vai pegar a bicicletinha ali, atravessar a ponte e chegar aqui no colégio. Quer dizer, vai levantar 6 horas, 6h30 sair de casa. Aí ele vai estar em aproveitamento educacional, né? De ensino. Educacional em casa, de ensino. E tem todos os fatores que vocês puderem levantar do que significa esses 200 metrinhos de ponte. Que Furnas, tive em Brasília, fui ver isso, coisa e tal, tal, enxugamos gelo. Deputados, mandamos, enxugamos gelo. Mas nós, agora vamos então economizar, vamos fazer a ponte, mas da onde que vai tirar para fazer o projeto? Da própria prefeitura de Fama. Da própria prefeitura de Fama. O nosso município de Fama é rico. É rico. Então está acontecendo alguma coisa aí que não deixa ele tão rico. Mas ele é rico. O gasto que se faz dos carros da saúde, chegar no Coqueiros e voltar. Os carros das escolas, chegarem no Coqueiros e voltar. As máquinas da prefeitura, chegar nos Coqueiros e voltar. Paga, tá? A economia que vai ser feita paga 2 meses da prestação da ponte. Não duvide. Ô, Herto, valeu! Sem sombra de dúvida. Fora, né, o que se pode aí e o que mais se pode arrecadar, sim. De repente o projeto vai tomando extensão, um deputado, um senador, alguém chama atenção a isso, não, vamos lá, né, realmente é essencial para uma população, tem pessoas sensíveis ainda na política, né, políticos ainda sensíveis, que até então ninguém atendeu a esse pedido, né? Nem ministérios atenderam, que nós chegamos aí no ministério, em Brasília e coisa e tal. Sabe, então não tem...
a ponte não tem saída, né? Fica até, filosoficamente, até, né, interessante. Uma ponte que não tem saída, é uma ponte. Então, a saída é a ponte. Tanto de lá como de cá. A saída é a ponte. O urbano vai gastar, vai passar por lá, e o rural vem gastar, vem passar por cá, e a prefeitura arrecada mais, né? Tem IPTU, vai começar a construir mais ainda, mas o ICMS rural, produção de café, o dinheiro não vem para a fama. Produção de soja, não vem para a fama. Eu acho que eu cheguei a conhecer uma cooperativa, parece, que tinha fama, foi para Paraguaçu. Eu até cheguei numa distribuição de semente, eu acho que foi a última coisa que fez a cooperativa, foi uma distribuição de semente, e depois ela foi embora para Paraguaçu. Eles compram lá em Paraguaçu. Gente, sabe, nós estamos tomando banho de touca. Que bobeira é essa? Que bobeira é essa? Que a administração do município dá, gente. Não tem cientismo que explique isso. Se a prefeitura precisa arrecadar, como é que nós estamos dando tudo para os outros? Aí a ciência fica, hein? Município é para arrecadar, para fazer. Município não é para pedir pratinho para deputado. O município é para ser governado, precisa governar. Então precisa arrecadar para governar. Porque esse governo de filosofias, uma hora a gente faz e só remendo, coisa e tal, para que não é assim que funciona. Ou nós tomamos consciência científica mesmo, embasada na realidade econômica do bolso de cada um de casa, ou então vamos ficar aí rodando feito peru, porque é uma ilha. Então a mente está funcionando igual numa ilha, rodando feito peru. Então nós precisamos dessa vazão, nós precisamos dessa saída. Nós precisamos fazer essa ponte filosófica, cultural, econômica, turística, antropológica, sabe? Social, não, rural, urbana. Não. A filosofia é espetacular, né? Um dia, se vocês quiserem ler alguma coisa sobre as pontes filosóficas, vocês vão ver que espetáculo. É isso. Só que nós estamos colocando dentro de uma cidade para uma sociedade, né? Essa ponte, ela é primordial, inevitável e constitucional, porque Furnas era para ter feito. Então é até uma dívida que está faltando para o povo de Fama, essa ponte, do qual Furnas não teve a delicadeza, né, de atender as necessidades, né? E tá lá, tá nos documentos de Furnas que tem que fazer, né? Então tá, façamos. E aí o principal, Fama tem como fazer. Isso vocês podem ter certeza. Fama tem como fazer, sim. Então, vocês reflitam, vocês pensem no que pode gerar essa ponte, pensem nos seus filhos, pensem no futuro dos seus filhos, pensem no futuro de uma cidade onde seus filhos não irão mais embora, ficarão aqui, né? E nós vamos conversar muito, temos muito o que conversar. A ciência, ela é infinita. Por isso que tem pós-graduação, mestrado, coisa e tal, nunca acaba. A ciência, ela é infinita. À medida que vai acontecendo, a ciência vai tentando explicar das melhores formas possíveis e dos vários ângulos que a ciência tem para a gente desenvolver. Não é mesmo? Então, gente, muito legal. Eu quero mais é que vocês reflitam sobre a ponte. Fazer
faz-se. Isso vocês podem ter certeza. Só precisa de boa vontade, né? E o resto tem vários, não é só politicamente não. Pessoas rurais, são riquíssimos as pessoas dos rurais. E se eles sentirem no coração deles a necessidade da própria locomoção rural, que vai diminuir muito, né? Fretes, alimento não ser estragado, e ter a noção social, né? Olhar mesmo como sociedade, nossa, como nós vamos ajudar a sociedade, não só a minha fazenda, e não só os meus veículos, não só os pneus dos meus veículos, não só a economia do óleo diesel dos meus veículos. E eles pensaram, gente, essa ponte, eles fazem. Fazem. Faz leilão, faz isso aqui lá, cada um vai lá, doa saco de café, parará, vende, coisa tal. Fazem. Que o custo da ponte, entre aspas, até então, era de 2 milhões de reais. 2 milhões de reais. Para o governo, uma mulher da cultura recebeu isso sozinha. E ela não tem 2.500 pessoas para, né, fazer a vida funcionar. Para sempre. Para os filhos, para os netos, bisnetos. Né? Então, se quiserem, tem essa forma também. Ou a sociedade, vamos botar um meia-culpa na sociedade, podemos muito bem nos unirmos e criarmos, né, comitês e coisas de arrecadação para poder chegar a essa ponte. A sociedade também pode. Então não é só politicamente. Ou aí começa a juntar isso. A ponte vai ficando mais barata. Os ruralistas vão, né, fazer algo, o urbano vai fazer algo, né, a sociedade, e vai haver apoio do político. Gente, vai diminuindo o preço da coisa. Então, sabe, é uma situação inevitável para a cidade de Fama. Essa ponte já era para ter rolado, não rolou, e precisa, mais do que nunca agora, pelos seus filhos e pelos seus netos. Isso, cientificamente, eu debato em qualquer, né, tribuna, aí, em qualquer situação. É muito fácil, tá, de provar a necessidade básica, primordial dessa ponte dentro da cidade de Fama. Isso não me preocupa, que realmente todos os setores das ciências vêm a meu favor, que essa ponte é uma das melhores soluções econômicas, no momento, a melhor solução econômica para a Fama. Falou? Gente, muito legal, todo mundo que está aí, dá tempo da gente falar o nome de todo mundo, mas todo mundo que está aí, muito legal, tá? E quero muito que vocês reflitam. A ponte do Xangri-Lá. Ponha seus filhos junto e comece a pensar em tudo que essa ponte pode trazer para a gente. Falou? Gente, legal. À medida que for possível, nós vamos entrar ao vivo, nós vamos conversar, né? E o próximo texto, então, agora vai ser A Fonte Luminosa. Então, o texto já está, né, no blog, professorsilvano.blogspot.com, né? E os vídeos, então, vão começar a aparecer na questão de traduzir, de letrar. A gente lê um texto, mas você tem que letrar o texto. O que foi que eu compreendi do texto, né? E é isso que a gente está fazendo agora. Como compreender a ponte do Xangri-Lá em Fama. Falou? É isso que a Fama está querendo despertar nas pessoas, tá? A parte política, filosófica, econômica, social, principalmente econômica, né? A fonte através da economia, todos esses setores, política, social, filosofia, cultura, turismo, etc., perará, industrialização, está tudo dentro disso, né? Para gerar economia. Valeu? Então tá bom. Eu preciso arranjar um relógio, que eu não sei o tempo que eu estou falando, mas eu acho que abrangi bem, eu consegui botar uma sementinha aí na cabeça de vocês, e vamos conversar com todo mundo, inclusive com os filhos. E com os mais velhos.
para eles contarem toda a beleza que era com ponte, sem ponte, a necessidade também, como ficava difícil, não ficava, né? Para todo mundo. Valeu, gente. Até mais. Obrigado a todo mundo, viu? Valeu, valeu.